Boa tarde, oficialmente, a todos. Sejam muito bem-vindos para esse bate-papo aqui que a gente vai fazer sobre o livro, né, principalmente aqui do tema Millionaire Real Estate Agent, que é o livro escrito pelo Gary Keller. E o tema, como se tornar um corretor de imóveis milionário. O tema é bastante sugestivo, mas que inicialmente não tem nada a ver com dinheiro, mas sim o melhor que cada um de vocês conseguem ser. Esse conteúdo, ele possui técnicas simples que permitem qualquer um atingir a sua autonomia. Ele ajuda também a eliminar, a excluir a forma limitada que muitas vezes nós temos. Ele também faz com que a gente saia da teoria e vá para a prática, tá? Porque ele possui uma metodologia que coloca todos vocês, todos nós que lemos, que seguimos essa metodologia, à frente da concorrência, com uma vantagem, né, sobre a concorrência. E ele também permite que a gente possa conciliar a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional. Dessa forma, com o modelo que existe hoje em dia, nós conseguimos sair de um modelo de sobrevivência para um modelo, né, com bastante prosperidade. E o livro, o Agente Imobiliário Milionário, os fundamentos desse livro são os fundamentos da KW, da Keller Williams, a empresa que hoje eu trabalho, que, de uma forma bastante sutil, de uma forma bastante muito embasada, transforma a vida das pessoas. Ok? Quero fazer uma analogia, após essa pequena introdução, como se fosse, tem a ver com o nosso mercado. Imagine que nós fôssemos construir um conjunto de casas em larga escala, sem um projeto, sem engenheiro, sem arquiteto, sem prestadores de serviços capacitados e qualificados, sem critérios de sustentabilidade, sem planejamento, metas, previsões. Como que seria esse nosso empreendimento? Ele teria atrasos, ele teria desperdícios, um risco muito alto, um turnover muito alto desses prestadores de serviço, muita ineficiência e prejuízo. Por quê? Porque ele não tem um modelo de negócios. Para a gente ter escala, para a gente conseguir prosperar, nós precisamos ter modelos, precisamos ter metodologia, processos. Tá? E com isso, tendo metodologia, tendo processo, a gente consegue ter mais produtividade, crescimento e rentabilidade. Esses são os princípios aqui que faz parte dos fundamentos dos conceitos e da cultura da Keller Williams. Por isso, hoje, eu trabalho em uma empresa onde um número nunca visto antes de consultores imobiliários desenvolve a sua carreira quando comparado com qualquer outra empresa. Hoje, nós somos mais de 200 mil agentes imobiliários no mundo e todos prosperando, porque todos têm o mesmo padrão profissional, seguindo o mesmo modelo, seguindo processos, seguindo uma metodologia. E os fundamentos disso está nesse livro que nós vamos falar hoje, que é um best-seller com mais de 1,5 milhão de cópias vendidas no mundo todo,
tem o apelido de Red Book, o livro vermelho, porque a capa dele é vermelha, e é considerado a Bíblia dos consultores imobiliários do mundo. Muito bem, vou compartilhar a minha tela agora com vocês, vocês vão me ver no canto aqui da tela de vocês, para que a gente possa fazer aqui, seguir a apresentação com vocês, tá bom? Muito bem. Aqui nós temos, então, um modelo e eles colocam aqui dois modelos, né? O modelo de barraco e o modelo de casas, que é justamente a analogia que eu tinha feito para vocês. O modelo de barraca, ele é construído sobre retalhos, né? Sobre retalhos de criatividade e de ideias. Por quê? Porque ele não tem uma modelagem, ele não tem metodologia. Então, cada um vai construindo do seu jeito, conforme as ideias que recebe, cópias de outros modelos que estão dando certo, referências de outros mercados, enfim, é uma colcha de retalhos. Por outro lado, uma casa construída sobre uma base sólida, sobre modelos comprovados, ele tem esse modelo padrão. Quando a gente tem isso, a gente consegue escala, a gente consegue crescer. Quando a gente não tem modelo, cada hora faz de um jeito, a gente não consegue crescer e a gente não consegue mensurar os resultados, porque a gente não tem padrões, certo? Olha aí. Modelos versus criatividade. Qual desses dois modelos aqui, dessas duas figuras triangulares, uma invertida, apresenta um modelo mais estável? Eu coloquei até a bandeirinha aqui dos Estados Unidos e a bandeirinha do Brasil, mas aqui caberiam várias outras bandeirinhas ao redor do mundo. Então, o modelo americano, que é esse modelo que a gente segue hoje, que ele é aplicável e replicável em qualquer lugar do mundo, porque o que nós estamos falando aqui, pessoal, é de algo já consolidado, consagrado no mundo. Ninguém está trazendo aqui para testar. É um modelo que funciona muito bem e já há vários anos nos Estados Unidos, no Canadá, mas hoje funciona fora dos Estados Unidos, o lugar onde mais cresce a Keller Williams é na Turquia. Em segundo lugar é Portugal. Nós estamos em 57 países. Então, assim, estamos na Alemanha, estamos na Holanda, no México, no Paraguai, na Argentina, no Peru. Por que que não vai dar certo no Brasil? Israel tem 8 market centers. Então, a base, quando você tem um modelo, a criatividade vem depois. Quando você não tem, quando você tem, começa pela criatividade, ela tem essa denotação aqui de instabilidade. Então, comece aplicando os modelos. Se funciona, né? Se funcionam no mundo todo, para que inventar a roda? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, falando, não, porque eu estou pensando em criar um modelo baseado no quinto andar e na loft. Eu falei, meu amigo, aí, assim, vamos para a realidade, né? Isso aí vai um caminhão de dinheiro. E esses modelos que eles estão criando é um modelo que é um modelo novo, é um modelo que depende de muito investimento e eles estão tendo que se reinventar, né, a todo momento. Então, se você quer começar com uma operação de intermediação imobiliária, está aqui, o modelo está pronto, basta seguir. Aliás, esse é uma das grandes frases que a gente mais ouve, é simplesmente follow the model, ou seja, em inglês, siga o modelo. Olha aí, mais uma figura aqui para a gente entender, né? Quando você tem um modelo, a criatividade, né? Quando ela vai seguindo o modelo, ela tem uma linha mestra, né?
Quando você não tem uma criatividade, sem um modelo, ela não tem um grande sentido, vamos dizer, um sentido mais ordenado, né? Com um certo padrão. Ela vai para cima, ela vai para baixo, ela volta. Logicamente, o modelo, quando você tem um modelo, a questão da criatividade, ela oscila menos, né? Você tem poucas variáveis, mas quando você não tem, é como se fosse um barco à deriva. Você pode aportar numa ilha segura, você pode afundar, ou um vento pode te levar, ou uma correnteza, para um outro lado, bastante distinto da onde você gostaria de chegar. Então, aqui iniciamos, após essa pequena introdução que eu queria dar para vocês, que eu acho importante, a gente entra aqui na questão dos fundamentos do livro. E aí começamos aqui com o seguinte: o que aprendemos, nós podemos aplicar. Ou seja, tudo que aprendemos, ele é aplicável e replicável. Esse é o Gary Keller, ele que é quem escreveu o livro, juntamente com o Dave Jenks e o Jay Papasan. E o Gary Keller hoje é a segunda pessoa mais importante, mais influente do mercado imobiliário americano. É um profissional muito inteligente, muito estudioso, e ele diz o seguinte: o meu propósito é ajudar outros consultores imobiliários a tornarem-se o melhor que consegue ser. Esse é o propósito do Gary Keller. Por isso que ele escreveu não só esse livro, como vários outros livros. Um outro que vocês devem ter ouvido falar, que a gente vai comentar aqui, que é o The One Thing, que é a única coisa, que ele fala sobre foco. É um livro com mais de 3 milhões de exemplares vendidos. E criou toda essa empresa, que é a Keller Williams, que é um grande ecossistema, uma grande comunidade de pessoas do bem, de profissionais que querem prosperar, que querem crescer. Qual que é o propósito a gente fala MREA, né? Aqui no Brasil já aportuguesamos para Mireia, né? Mas eu gosto mais da nomenclatura inglesa, né? Então, MREA. Qual que é o propósito do Millionaire Real Estate Agent? É guiar uma viagem individual de um consultor imobiliário rumo à excelência. Então, não é sobre dinheiro, mas sim sobre tornar-se o melhor que você consegue ser, porque você sendo o seu melhor, você sendo a sua melhor versão, consequentemente, você vai ganhar muito dinheiro e vai se tornar um milionário. Nesse livro, você vai encontrar conceitos poderosos que levam consultores imobiliários a aumentar a sua produção e ajuda a construir uma carreira que vale a pena ter para conseguir uma vida que vale a pena viver. Também nós vamos encontrar aqui conceitos econômicos, de orçamento, de organização, de pessoas e de geração de leads, que é fundamental para qualquer negócio bem-sucedido, principalmente o negócio imobiliário. Vamos também ver aqui soluções para conseguir gerar rendimentos passivos sustentadamente numa atividade tipicamente instável, que é o nosso segmento, e uma forma de distinguir os consultores de sucesso pela maneira como pensam. Logicamente, alguns não dá, o livro tem exatamente, está aqui na minha mão, ele tem exatamente 362 páginas, para falar aqui 40, 50 minutos para vocês, uma hora, complicado. Então, eu vou ressaltar aqui os pontos mais importantes. No final, aguarde até o final, nós vamos fazer aqui um quiz, né? E quem responder, souber a resposta, vai ganhar o livro de presente. E também, quem quiser comprar o livro, adquirir o livro, nós vamos colocar aqui no chat o formulário para vocês fazerem a solicitação. Tá bom? E lá na frente também eu vou falar para vocês, tem um QR Code para vocês preencherem o formulário, para vocês terem aí na cabeceira de vocês a Bíblia
do consultor imobiliário hoje do mundo todo. Olha só que interessante isso daqui. Tem alguns testemunhos. Então, um deles fala o seguinte, né? O Jim Buff, ele fala, se forem seguidos à risca, os ensinamentos do Gary Keller permitem você fazer fortuna. O Steve Shader, ele diz o seguinte, o material aqui exposto representa mais um passo gigante em direção ao topo. Ajudou-me a eliminar a minha forma limitante de pensar e já o implementei por completo. Agradou-me não precisar inventar nada. Bastou-me passar da teoria à prática. O Deon Smith, ele fala, este livro colocou-me numa posição de vantagem em relação à concorrência. Mudou por completo a forma como executo a gestão do meu negócio. E o Michael Hodson, ele diz que o Millionaire Real Estate Agent é um livro absolutamente revelador. Este verdadeiro livro de receitas foi concebido para agentes imobiliários que pretendem transformar o seu emprego num verdadeiro negócio. O seu conteúdo permitiu-me conciliar perfeitamente a minha vida pessoal e profissional. Olhem para esse slide, agora olhem para todos esses trechos que estão grifados. Isso daqui é o que representa todos os fundamentos, né, do livro que a gente está abordando aqui. Então, olha, seguidos à risca, fortuna, direção ao topo, eliminar a minha forma limitante de pensar, não precisar inventar nada, passar da teoria à prática, vantagem em relação à concorrência, executo a gestão do meu negócio, livro de receitas. Livro de receita, o que significa, pessoal? É só seguir a receita que ela dá certo, né? É igual a receita de bolo. Transformar o seu emprego num verdadeiro negócio e conciliar perfeitamente a minha vida pessoal e profissional. A gente vai ver aqui o que faz ganhar dinheiro, o que faz ter sucesso, não é somente esforço e tempo de dedicação, mas é trabalho com bastante eficiência, metodologia e ferramentas certas. 6 mentiras que separam você do sucesso. Primeira delas, tudo importa igualmente. Isso é uma grande mentira, porque existem coisas muito mais importantes que outras, e coisas que nós devemos fazer e coisas que nós perdemos muito tempo. Então, aqui é uma questão do foco. Multitarefas. A gente achar que a gente ser multitarefas, a gente é mais eficiente. Não, muito pelo contrário. Quando você é multitarefa, você está dividindo a sua energia, a sua atenção em diferentes questões. Então, elas estão recebendo parcialmente a sua atenção, a sua dedicação. Uma vida disciplinada. Nós precisamos ter uma vida disciplinada, sim, porque é a disciplina que gera a motivação. Força de vontade está sempre à disposição. Isso é uma grande mentira, não está sempre à disposição. Nós temos que criar essas motivações para nós. E muitas vezes, quando a gente não tem a força de vontade, a motivação, através da disciplina, ela permite com que a gente siga em frente e da melhor forma possível. Uma vida balanceada. Sim, nós precisamos ter uma vida balanceada, sim, no aspecto pessoal e profissional, e elas caminham juntas. E que grande é ruim. Pensar grande é ruim. Não, não é ruim, não. Aliás, pensar grande dá o mesmo trabalho de pensar pequeno. Então, vamos pensar grande. Então, as mentiras são crenças que, assimiladas, elas direcionam a gente para um caminho errado. Então, a gente precisa ressignificar essas questões. Foco no que é importante. Que eu quero uma atenção especial, que diz aqui o seguinte, né? Resultados de longo prazo aparecem quando consegue ter foco nas coisas importantes durante um longo período de tempo. Ou seja, não é voo de galinha, né? Não é como participar de uma prova de 100 metros. Nós temos que considerar a nossa participação numa maratona. Então, não adianta ter foco um dia, 2 dias, uma semana, um mês. A gente tem que ter foco sempre. E aí, pessoal, tem uma questão aqui muito bacana, que alguns de vocês já conhecem, que é a regra 80-20. A regra 80-20
ela é basicamente o seguinte, ela fala o seguinte, ela foi criada, né, foi identificada pelo Vilfredo Pareto, no século XIX, que ele afirmava que 80% da terra na Itália era de propriedade apenas de 20% das pessoas, ou seja, a riqueza ela não se distribuía igualmente. Então, para tudo, existe a regra 80-20, ou seja, 20% do seu esforço trazem 80% dos seus resultados. 20% do seu esforço trazem 80% dos seus resultados. Então, o que a gente precisa definir aqui? Qual é o nosso foco? Sabendo o nosso foco, a gente vai se dedicar a ele. Ou seja, 20% do nosso tempo, do nosso esforço, naquilo que realmente importa, naquela única coisa que realmente importa para que a gente tenha bons resultados, vão acontecer quando a gente tiver essa disciplina, né? E, então, por exemplo, não confundam uma lista de tarefa com uma lista de sucesso. A lista de tarefa, a gente tem lá um monte de itens, que é eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, devo fazer. A nossa lista de sucesso, ela só tem itens que nós devemos fazer, porque nós perdemos muito tempo com um monte de coisas que não trazem produtividade, não trazem resultados para nós. Então, essa regra é super bacana, é super importante, e quando a gente tem foco, aliás, tem um ditado russo que diz o seguinte: se você perseguir 2 coelhos ao mesmo tempo, você não vai pegar nenhum dos 2. Então, a gente precisa ter foco, tá? E quando a gente foca numa única coisa, aquela coisa acontece. 6 mitos entre você e o desempenho. Tem uma frase do Henry Ford que ele fala: quer você pense que pode ou que não pode, você está certo. Então vamos ver aqui, conhecer esses mitos. Olha aí, o primeiro mito. O primeiro mito é: eu não consigo. A verdade é, enquanto você não tentar, não sabe o que é ou não é capaz de fazer. Segundo mito: não pode ser implementado no meu mercado. Pode sim, mas talvez necessite de uma nova abordagem. É o que eu falei para vocês no início. O modelo da Keller Williams, ele está consagrado e consolidado já em 57 países. Eu costumo dizer, mas isso dá certo nos Estados Unidos. Ok, só que ele está em Israel, na Turquia, no Uzbequistão, na França, em Portugal, no México, Paraguai, Peru. Por que não vai dar certo no Brasil? Talvez precise de uma nova abordagem, mas é um método que dá certo, sim. Terceiro mito: seria preciso dedicar muito tempo e esforço. Aí eu perderia a minha liberdade. Aí a verdade diz o seguinte: o tempo e o esforço não são fatores decisivos para o sucesso, que eu tinha dito antes para vocês. Não basta apenas se dedicar e se esforçar. Para você alcançar o sucesso, você precisa saber como, quem, né, e quais as ferramentas você deve utilizar, com quem você pode contar, o que você deve fazer, para daí sim você alcançar o sucesso. Então, e todos nós temos uma limitação também, a gente vai ver mais para frente. É muito arriscado, posso perder dinheiro. O risco é diretamente proporcional à forma como responsabilizamos os custos pelos resultados pretendidos. O quinto mito: os meus clientes só trabalham comigo, só eu consigo prestar um serviço de qualidade. Seus clientes, a verdade é, os seus clientes não são fiéis a você, mas sim aos padrões que você representa, tá? O sexto mito: ter um objetivo e não concretizar é ruim. A verdade é, ter um objetivo e não tentar
concretizá-lo é que é ruim. Então, são mitos que nós precisamos ressignificar, quebrar isso daí, para a gente poder seguir adiante. Então, o segredo está na forma de pensar. Nós criamos crenças limitantes e nós precisamos ressignificar essas formas para a gente poder seguir adiante e a gente poder trabalhar de uma forma diferente, mais saudável, e assim podemos prosperar. A arte está na forma de pensar, então. Primeira coisa é a questão do compromisso com o autodomínio. O que é o autodomínio? É quando você toma você aceita o desafio de ser o seu próprio mestre. Você está pronto para liderar o seu caminho. Então, esse é o autodomínio. Você define os seus objetivos e você assume um compromisso com ele. O segundo é justamente a regra 80-20 que eu falei para vocês. 20% do esforço trará 80% dos resultados. Esse aqui é muito legal. É você ir de E para P. O que é o E? E é o normal. Vamos dizer, o E de empreendedor. E o P? O P é para além do que é normal, é o proposital. Vou dar um exemplo para vocês. Se você falar para um empreendedor que precisa cortar lenha, ele vai entrar ali no bosque, na floresta, vai pegar o machado e vai começar a cortar a árvore uma atrás da outra, tudo mais. Buscando ali, né, tentando ali expor todo o esforço, né, para conseguir cortar, porque ele é um empreendedor, ele tem força de vontade e tudo mais. A diferença para o proposital é que o proposital, ele entra ali no meio da floresta, olha aquelas árvores todas para serem cortadas, ele fala o seguinte: aonde eu encontro uma serra elétrica aqui, né? Uma motosserra. Aonde que eu encontro uma motosserra? Por quê? Para ele ir além do normal. O normal é você ir lá com o machado, né? E você indo árvore por árvore. Só que você tem uma capacidade, uma limitação muito pequena. Você vai fazer, se não tiver acostumado, vai fazer bolha na mão, vai começar a doer o braço, vai começar a doer o ombro, né? Fora as consequências do dia seguinte. Então, você sair do normal e ir para além, né, do que é normal. Você tornar a autoaprendizagem parte do seu plano de ação. Aqui eu digo para vocês um ditado que o meu pai dizia muito: quanto mais eu sei o quanto me resta saber. Então, autoaprendizado sempre. Até abaixo aqui. Aí, pessoal, acho que alguém está com o microfone aberto. Seguindo os pensamentos ilimitados, né? A gente tem uma tendência natural nossa ter os pensamentos limitadores, como eu não tenho tempo para assistir treinamento, eu não tenho dinheiro para... Não tem desculpa, né? Porque muitos treinamentos... Esse treinamento que é gratuito, né? É impossível ter sucesso nesse mercado. Não consigo dedicar 3 horas por dia para geração de leads. Então, são pensamentos limitadores. Nós temos que pensar, se a gente quer alcançar sucesso, a gente não pode ter pensamentos limitantes. Nossos pensamentos têm que ser ilimitados. Nós temos que estar abertos para tudo e para todas as possibilidades. E, por último, aqui, a gente ser autorresponsável. Deixar de ser vítima e passar a ser responsável, passar a ser o responsável por essa mudança. O protagonista, tá? Porque a vida acontece e a realidade aparece. Então, essas são as formas de pensar que a gente precisa mudar também. Alguns veem as coisas como elas são e dizem: por quê? Eu sonho com coisas que nunca existiram e digo: por que não? George Bernard Shaw é que disse essa frase. Então, vamos agora para as 9 formas de pensar do Millionaire Real Estate Agent, do consultor imobiliário milionário. Nós temos aqui formas
formas fundamentais, e o primeiro delas é pensar motivado por um grande porquê. Qual que é o seu big why? Qual é o seu grande porquê? O que significa isso? Qual é o grande motivo, o grande porquê que faz você levantar todos os dias de manhã e fazer o que você faz? Seja ir para a rua, seja ir para a imobiliária, né? Qual é o seu grande porquê? Se você responder, é ganhar dinheiro, eu falo para você que não é, porque a partir do momento que você ganhar dinheiro, qual que é o seu grande porquê a partir daí? É algo muito mais profundo, é algo que tem muito mais sentido. Então, se você tiver o porquê certo, você sempre conseguirá solucionar qualquer como. Dinheiro não é a única coisa que motiva. Aliás, é apenas um dos indicadores de sucesso. Tá ok? E, para conseguir isso, que a gente diz aqui, né, que o livro diz, é para que nós sejamos a melhor versão de si mesmo. O segundo grande forma de pensar, ela é fundamental ainda, é o pensar em grandes objetivos e grandes modelos. O Tim Wood, ele é um grande agente imobiliário milionário, né? Tem um faturamento de 38 milhões de dólares. Ele diz o seguinte: se você não tiver um sonho, a sua vida será em torno dos seus problemas. Organize o seu futuro agora. É o poder do impulso do futuro. Então, guardem bem isso daqui. Se você não tiver um sonho, a sua vida será em torno dos seus problemas. Então, quando você tem grandes objetivos, você segue grandes modelos e você tem grandes hábitos, hábitos saudáveis, hábitos que trarão grandes resultados, você pode pensar da seguinte forma: para eu vender 80 milhões, isso aqui é um parâmetro lá dos Estados Unidos, tá? Mas é um exemplo. Para eu ganhar 1 milhão de dólares, eu preciso atingir um volume de vendas de 80 milhões. Tá? Então, pensar em grandes objetivos e grandes modelos. Se você não tiver um sonho, a sua vida será em torno dos seus problemas. Aí nós temos formas de pensar de apoio. Então, uma delas é pensar nas possibilidades. As oportunidades no setor imobiliário não têm limites. Pensar em agir. Se fizer tudo corretamente, o dinheiro estará lá. É o que eu sempre digo, e digo há vários anos. O dinheiro, a comissão é consequência. Se é o seu objetivo, você pode ter certeza que você não está conseguindo ter os melhores resultados. Você não está conseguindo prosperar. Então, faça tudo o que deve ser feito da forma correta. E ainda mais agora, você não tem mais desculpa para falar, eu não conhecia nenhum modelo, agora você está conhecendo o modelo. No final, uma das suas recompensas, que existem várias recompensas, né, que podem ocorrer, como realização pessoal, satisfação de você realizar o sonho de famílias, de trazer oportunidades de investimento para um cliente investidor, né? Existem várias formas. Pensar sem medo. Olha que bacana isso aqui. O Tim Wood, de novo, olha, tem a segunda frase dele, ele fala: o fracasso não existe. Ou ganhamos ou aprendemos. Olha a diferença, não é ou ganhamos ou perdemos, é ou ganhamos ou aprendemos. Qualquer uma das hipóteses é boa. Sexta forma de pensar, pensar no progresso. Não sabemos o que somos capazes de fazer até tentarmos. Quem disse isso é o Jerry Mahan, de Washington, que ele tem aqui uma referência de faturamento dele de 93 milhões de dólares. Pensar de forma competitiva e estratégica, pensar em padrões. Para ser bem-sucedido no setor imobiliário, é preciso adotar certos padrões para definir, e eu acrescentaria aqui, mensurar e medir níveis de desempenho e manter-se responsável por satisfazer e exceder esses níveis. Agora a gente vai para o último, e aqui eu quero dar uma atenção maior, até por questão do tempo, que é pensar no serviço.
O serviço é o que nós fazemos. Primeira coisa, nós precisamos definir e ter um propósito. Aliás, ter um propósito bem definido, que é o que faz, por que faz, como, quando e para quem. Que quando a gente tem um propósito e a gente tem alguns momentos mais difíceis, mais desafiadores, né, momentos ruins, quando a gente tem um propósito, rapidamente a gente consegue voltar ali para o trilho, porque a gente sabe qual é o nosso propósito. Então, pode até nos abalar para diminuir a velocidade, tirar um pouco da nossa rota, mas o propósito nos alinha novamente. Então, quando a gente tem esse propósito, tudo fica mais claro, né? E a gente vai trabalhar com um grande entusiasmo. Proposta de valor. O que é a proposta de valor? É a razão pela qual você deve ser contratado, ou seja, qual é o seu diferencial. Eu tenho muitos aqui que estão participando hoje que eu ajudei a, a elaborar a proposta de valor, né? Por que que um cliente deve escolher você e não um outro, o seu concorrente? Que se você não tem uma proposta de valor, vai ficar aquela briga de quem tem o imóvel ou quem vai dar um desconto na comissão. E, por último, aqui, você ser fiduciário. O que é você ser fiduciário? Você colocar o cliente acima de tudo. Os interesses do cliente, dos clientes, estão além do propósito e da proposta de valor. Eles estão acima de tudo. E tudo isso por quê, pessoal? Porque olha só essa formulinha que eu coloquei aqui embaixo. Os vendedores, eles sempre querem o quê? Vender o imóvel pelo maior valor, no menor tempo e sem problemas. E os compradores, o que eles querem? Eles querem comprar pelo menor valor, no menor tempo possível e com os menores problemas também. Então, quando a gente tem um propósito, proposta de valor e nós somos fiduciários, pode ter certeza que a gente vai atender da melhor forma e de uma forma bem eficiente essas expectativas aí dos nossos clientes, vendedores e compradores. Dando um destaque aqui para a nossa proposta de valor, então, é o nosso diferencial. É o que diferencia você dos demais. Então, o que fazer para cada cliente e o que se ganha com isso? Você pode ter uma proposta de valor base, mas você pode ajustá-la para cada cliente. Então, você tem um cliente que é investidor, você ajusta para ela. Você tem um cliente que é vendedor, você ajusta. Mas a essência é a mesma. E não adianta querer copiar, porque proposta de valor é igual digital, é única. Cada um tem a sua, porque cada um tem a sua expertise, a sua experiência de vida, a sua formação profissional, a sua forma de ver o mundo, e tudo isso você coloca de uma forma bastante resumida, sucinta e objetiva na sua proposta de valor. Vamos agora para os 3 L's do MREA, que é a formação aqui da nossa pirâmide, os 3 L's, que são os listings, leverage e leads, em inglês. Os listings são as captações ou angariações, dita como é conhecido em Portugal, algumas regiões aqui, principalmente no sul do Brasil. Os leads são todos os nossos contatos, é o nosso banco de dados, não é a lista de contato, é o nosso banco de dados. E leverage, a leverage é a alavancagem, é como, quem, né, que nós faremos tudo isso. E aqui fica a grande mensagem. Isso aqui eu sugiro que vocês anotem, porque ele é muito óbvio, mas o óbvio precisa ser identificado, precisa ser lembrado e precisa ser praticado. Se você tem leads, você tem negócios. Se você não tem leads, você não tem negócios. Não adianta você saber como faz, qual ferramenta utilizar, quando fazer, se você não tem
leads, se você não sabe quem está querendo comprar e quem está querendo vender. Então, leads. Para ser bem-sucedido no ramo imobiliário, é necessário ter contatos de clientes. Um consultor imobiliário ele tem duas grandes funções: gerar leads e concretizar, concluir as vendas imobiliárias. E para isso, a metodologia deste livro do Millionaire Real Estate Agent, ou seja, para você se tornar um corretor de imóveis milionário, você deve dedicar as 3 primeiras horas do seu dia para gerar leads. Gerar leads não é, nós vamos ver aqui, ó. Gerar leads não é receber leads. Esse é o grande problema do nosso mercado hoje. É um vício que foi criado, que é difícil quebrar, mas é muito óbvio porque a gente vê os resultados. Os resultados são muito baixos. O negócio do corretor de imóveis é gerar leads. Nós somos grandes e devemos ser grandes geradores de leads, e não simplesmente ficar recebendo leads, porque o receber leads, aí você é um tirador de pedido, né? Então, você gerar leads, você tem uma atitude ativa. Você, quando recebe só, ela é passiva. Então, até que você tenha leads suficientes para ultrapassar os seus objetivos, não existe nada mais importante a fazer do que você gerar leads. Então, gerar leads é a sua única coisa. É o método, né? É o parâmetro 80-20. 20% do seu esforço dedicado nas 3 primeiras horas do dia, quando você está com a bateria cheia, você está com a bateria carregada, igual o celular, né? De manhã tá cheio. É a hora que você deve contactar todo o seu banco de dados, não para vender, para se relacionar, para se conectar, para vocês identificarem qual é o momento daquele cliente, porque todo lead importa, não existe, é uma classificação, lead quente, lead morno, lead frio. Isso é apenas uma classificação. Agora, todo lead importa. Nós temos dados estatísticos que o ciclo de um lead é de 6 a 7 anos, só que muitas vezes ele é encurtado, porque a nossa vida ela é cheia de surpresas. Então, uma pessoa, uma ganha na loteria, outro recebe uma herança, outro se divorcia, precisa dividir o patrimônio, e aí esse ciclo natural, ele se encurta. Então, geração de leads o tempo todo. Para quê? Nós vamos ver aqui mais para frente também. Listing é a captação. Um bom consultor imobiliário consegue realizar por mês entre 15 a 25 captações, no mesmo tempo que teria de trabalhar com 7 ou 8 compradores. Por que essa diferença? Porque dá muito mais trabalho você trabalhar com os compradores. Você tem que mostrar muitas opções para eles. A decisão deles não é uma decisão rápida. Agora, quem está querendo vender, a decisão é rápida. Se você souber como fazer, se você se apresentar, você tiver uma proposta de valor para apresentar, mostrar toda a metodologia que você vai utilizar, mostrar o potencial que você tem e a empresa que você atua tem para divulgar aquele imóvel, para prospectar compradores, as captações acontecem. Então, o investimento de tempo é muito mais rentável se o foco estiver nas captações. E as captações, né, são as oportunidades mais rentáveis que proporcionam a maior alavancagem no ramo imobiliário. Ok? E, principalmente, se ela for com exclusividade. Não adianta, eu costumo dizer o seguinte, aceita que dói menos. No mundo, as captações com exclusividade é que mais trazem resultados e trazem os melhores resultados. É ilusório você captar por captar ou captar sem qualidade ou simplesmente você ter um banco de dados quantificado.
isso é pura ilusão. Aliás, isso aí traz apenas trabalho e retrabalho, né, na maioria das vezes. Então, a captação com exclusividade, mas exclusividade não é exclusividade na comissão, é exclusividade na gestão, é exclusividade no estudo de mercado daquele imóvel, é a exclusividade na estratégia de divulgação. Como consequência, você vai receber uma comissão exclusiva, mas você precisa mostrar valor para as pessoas, porque por eles desconhecerem, eles não dão a captação. Porque quando uma pessoa entende, não há motivo para que ela não dê a captação com exclusividade. E o leverage, a alavancagem, é você trabalhar de uma forma mais eficaz, né? Fazendo as 3 perguntas. Quem é que vai fazer isso? Logicamente, são as pessoas. Como vão fazer isso? São os sistemas. E com o que vão fazer isso? São as ferramentas. Ok? Então, quem vai fazer? Então, como vão fazer e com o que vão fazer? Não adianta, hoje, tem alguns vendedores de facilidades, né? Logicamente, eles querem vender o peixe deles, dizendo que todo esse processo ele pode ser automatizado. Não, a automatização ela vem a ajudar a encurtar caminho, a ser mais assertivo, mas você não pode responsabilizar, né? Não é responsabilizar, você não pode direcionar toda essa responsabilidade apenas para a tecnologia. Pensar 1 milhão é a forma como você pensa é importante. Então, pense grande. Já disse para vocês lá no início, pensar grande dá o mesmo trabalho de pensar pequeno. Tá? Então, vamos pensar grande. É igual quando a gente ia lá na escola, né? Você vai para tirar, você precisa tirar 7, então você vai para tirar 9. Senão, se você for para tirar 7, você tira 5, né? É assim que a gente fazia lá na escola. Trabalhe para aprender antes de trabalhar para receber. As pessoas se formam, fazem um curso técnico de transação imobiliária. Aliás, você fazer o curso técnico de transação imobiliária, eu faço uma analogia que é a mesma coisa você tira a carteira de habilitação. Uma coisa é tirar a carteira de habilitação, outra coisa é saber dirigir. Uma coisa é você fazer o curso de TTI que habilita você para exercer legalmente a profissão de corretor de imóveis, mas que não habilita você para trabalhar já de uma forma capacitado, qualificado, né? Com as melhores práticas, porque isso você só adquire com experiência, com o tempo. Então, quem se forma aí já sai pensando que vai virar milionário, pode até acertar um ou outro negócio, mas não se sustenta. Se você não tiver capacitado, se você não tiver preparado, né? E não só você se preparar, trabalhar em compartilhando as informações, trabalhar em equipe, em parceria, pode ter certeza que o seu caminho vai ser muito mais longo e mais difícil. E é dessa forma que você vai recuperar todo o tempo perdido. Então, pensar 1 milhão é uma coisa, agora, alcançar 1 milhão, aí é arte e ciência. A arte, porque é a motivação e a inspiração que resultam da reavaliação dos seus mitos e da forma de pensar de um millionaire real estate agent, ou seja, um consultor imobiliário milionário. A arte é a motivação e a inspiração que resultam da reavaliação dos seus mitos, que a gente falou lá atrás. Quebrar esses mitos, pensar grande, é a forma que nós pensamos. Isso muda tudo. E a motivação, né? Que a motivação, eu não acredito na motivação por si só, porque ela não se sustenta. A motivação ela só se sustenta quando você tem disciplina em fazer algumas coisas que fazem sentido para você, coisas que já estão comprovadas, consolidadas. A motivação sem um mapa que nos oriente como transformaremos nossos sonhos em realidade
é como atravessarmos uma porta sem sabermos o que há do outro lado. No nosso modelo, nós ajudamos os corretores a definirem seus sonhos, seus objetivos, seus grandes porquês, seus big whys. Transformar tudo isso em números, porque sem você ter os números, você não vai conseguir atingir os seus objetivos, porque você não consegue acompanhar, controlar e mensurar. Então, nós ensinamos as pessoas a transformar isso em números, ou seja, quanto deve ser o seu faturamento, quanto será a sua comissão, quantas vendas você precisa fazer, quantas reuniões você precisará ter, quantos leads você precisa contactar. E isso a gente faz anualmente, por semestre, por mês e por semana. Porque se a gente não faz esse acompanhamento dessa forma, a hora que passa um determinado tempo, você não conseguiu controlar, o que vai acontecer? Vai chegar no final do ano, você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Você não vai ter tempo hábil para conseguir fazer isso. Então, a gente vai fazendo, vai ajustando, vai acertando, tem aí, nós temos toda uma metodologia com os nossos team leaders, que vão fazendo esse acompanhamento, esse desenvolvimento todos os agentes que participam aqui da nossa metodologia, que estão na Keller Williams. Então, se isso não tiver números, é muito difícil de acompanhar. E aí, para a gente ultrapassar esses limites naturais, né, a gente sabe o seguinte: todos atingirão um limite pessoal de realizações, mas todos nós temos um limite, e cada um tem o seu, né? Agora, quando a gente adota modelos corretos, isso permite com que você ultrapasse esses limites, porque por si só é muito difícil, a gente não conhece, a gente tem que ficar indo atrás, né? A gente tem que ficar olhando o que os outros estão fazendo, assim, só copiando, mas você não consegue ver aquilo com profundidade. Aliás, é uma dos grandes desafios hoje, né? É tudo com muita superficialidade, né? Só as pessoas são leitores de títulos de WhatsApp, né? Não leem o texto. Então, você conhecer um modelo a fundo é você realmente conhecer esse modelo e praticar esse modelo. E a ciência, nós falamos da arte e a ciência. Aqui a gente entra nos 4 modelos fundamentais do Millionaire Real Estate Agent, ou MREA. Os 4 modelos de negócio são o modelo econômico, o modelo de geração de leads, o modelo de orçamento e o modelo organizacional. Todos eles fazem parte do modelo do MREA, todos eles interagem entre eles, como se fosse um grande ecossistema, tá? Então, essas são as áreas fundamentais: o econômico, geração de leads, modelo de orçamento e o organizacional. O modelo econômico tem o foco nos números, que eu acabei de falar para vocês, os números que você quer atingir, o foco nas reuniões e o foco nas taxas de conversão. Tá? As reuniões são as conversas, são as entrevistas que nós fazemos com os clientes para saber o que eles estão precisando, quais são as demandas que eles têm, para daí a gente definir se ele é um comprador ou se ele é um vendedor. Tá? E aí a gente tem o foco nas taxas de conversão, porque não adianta só você conversar, tem uma hora que você precisa fazer a conversão disso. Isso vai gerar negócio? Quantos negócios geraram? O modelo de leads, ele trabalha em sinergia com o modelo econômico e ele é fundamental para uma atividade saudável e sustentável. Guardem isso. A geração de leads é fundamental para uma atividade saudável e sustentável, para que você sempre tenha negócios. E sabe o que acontece? Depois que, no começo, dá um pouco mais de trabalho para você construir esse banco de dados. Volto a dizer, diferente de lista de contato. Esse banco de dados. Banco de dados significa o quê? Eu tenho os dados
dos meus clientes. Quais são as maiores empresas do mundo hoje? São as empresas de dados. Dados qualificados e atualizados. Por isso que permanentemente você tem que estar em contato com os seus contatos, com os seus leads, para você também se atualizar um ou outro contato que mudou, atualizar o seu contato com as demandas dele, com os sonhos dele, com as expectativas dele, para que a gente possa identificar se aquele ciclo ele está indo na ordem natural ou ele está indo apenas, ou ele vai ser encurtado, tá? Então, a geração de leads é fundamental para uma atividade saudável e sustentável. E depois de um tempo que você tem esse banco de dados já constituído, ele se retroalimenta. Sabe por quê, gente? 60% dos negócios são feitos por indicação, não são novos leads. São feitos por indicação de clientes satisfeitos que nos indicam, porque quando a gente tem uma experiência positiva, saudável, nós queremos compartilhar. Da mesma forma, quando a gente tem uma experiência negativa, a gente também quer compartilhar. Aliás, a gente compartilha 6 vezes mais, né? Dizem, né? Porque a gente quer o quê? Preservar, proteger as pessoas próximas a nós, né? De não passar por uma experiência negativa. Então, o modelo de geração de leads, nós temos o seguinte, olha só, nós temos aqui o alvo, né? Que são os nossos aliados. Essa é a estratégia. É fazer com que o público em geral, o público a conhecer e os conhecidos se tornem nossos aliados. É trazer todo mundo dessa linha de fora para dentro. Então, quem são os aliados? São todas as pessoas que vão te recomendar sempre ou que só farão negócio com você. São aquelas pessoas que fazem a nossa propaganda, são aquelas pessoas que nos indicam, são os nossos melhores clientes. E eles não cobram nenhuma, são os nossos melhores vendedores. E o melhor de tudo, eles não cobram nenhuma comissão por isso. Quem são os nossos conhecidos? São todas as pessoas que nós conhecemos pessoalmente ou por telefone. São as pessoas que você abre o seu WhatsApp ou as suas redes sociais e você vê lá que, por algum motivo, vocês se conhecem. Mas a maioria dessas pessoas não sabe o que você realmente faz, qual é a dor que você resolve. E aí eu digo para vocês, sabe o que acontece quando você não atualiza essas pessoas do que você faz, do como você pode ajudá-las? Elas fazem negócio com estranhos, elas fazem negócio com seus concorrentes. Pessoas a conhecer são as pessoas que você não conhece, mas com quem você gostaria, são pessoas que você gostaria de fazer negócio. E, por último, o público em geral são todas as pessoas do planeta. Então, aqui é o famoso lead frio e aqui é o lead quente, tá? O lead quente, ele muitas vezes ele vai fazer o quê? Ele já comprou de você, ele está iniciando um novo ciclo. Só que o que ele vai fazer para você? Ele vai trazer indicações. Então, o nosso objetivo com o nosso banco de dados é trabalhar de forma sistemática, inteligente e com tecnologia para que a gente traga todas essas pessoas aqui do público em geral, passando para ser pessoas que nós queremos conhecer, pessoas conhecidas, porque aí a gente já estabelece um contato e depois fazendo negócios, essas pessoas acabam sendo os nossos aliados. Então, a sua base de dados é o seu negócio. A sua base de dados é o seu negócio. Olha isso daqui que interessante também. Por que a gente tem que permanentemente fazer contato, se relacionar e não ligar para vender? Esse é o maior erro que o corretor faz. Eu tenho uma lista aqui de umas pérolas que eu recebo, não coloco nem o meu nome, simplesmente mando mensagem de lançamentos que nem sabe que momento que eu estou, se eu estou querendo comprar, vender ou alugar ou investir. Não sabe, não me questionou para saber aonde eu quero, que valor que eu estou procurando, o estilo do imóvel, simplesmente vem querer vender. Logicamente, o que eu faço, o que a maioria das pessoas fazem, bloqueia. O nosso objetivo
é se manter ativo na mente dos nossos clientes e nós passarmos a fazer parte do hall de profissionais de confiança desses clientes. Quando nós temos um problema de saúde, cada um de vocês lembra de um médico. Um vai lembrar do cardiologista, outro vai lembrar do ginecologista, eu, até pouco tempo atrás, lembrava do meu pediatra. Hoje eu lembro sempre do meu cardiologista. Se nós temos um problema contábil, a gente tem um escritório de contabilidade que faz o nosso imposto de renda, que faz a contabilidade da nossa empresa. Se nós temos um problema jurídico, nós temos um advogado. Por que que quando uma pessoa tem uma demanda imobiliária, seja ela qual for, ela não tem um consultor imobiliário de confiança único? Não importa se ele é especializado em Minha Casa Minha Vida e você quer fazer um investimento de alto padrão. Se você confia nele, ele vai, pelo menos, se ele não atua, ele vai te indicar um outro corretor parceiro que ele conheça, que ele tenha referências para poder te ajudar. Então, o modelo de geração de leads e as 3 horas por dia iniciais que nós devemos nos dedicar é para nos relacionarmos, nos conectarmos com os nossos clientes e, a partir daí, nós ficarmos no mind share, na mente dos nossos clientes, que quando ele chegar ele precisar, ou alguém próximo a ele falar, que todo mundo sabe de alguém que está comprando, vendendo ou alugando, né? Ele vai te indicar. Falou, olha, fala com o fulano aqui, porque ele é um cara bacana, ele é um cara atualizado, capacitado, ético, profissional, sempre manda conteúdos super interessantes aqui, relevantes para mim. Ele não vai te ligar só para querer vender. Por isso que eu digo para vocês que o nosso negócio não é vender, o nosso negócio é ajudar as pessoas em primeiro lugar. E aí vejam só por que isso é importante. Aqui nós temos esse lado aqui, os proprietários e os compradores. 76% dos proprietários e 59% dos compradores de clientes lembram apenas de um agente. E 22% apenas dos compradores e 16% dos compradores lembram de 2 agentes. Então, ele sempre vai lembrar de um único. Então, trabalhem para ser o consultor de imóveis, consultor imobiliário da vida dos seus clientes, e não apenas para fazer uma única venda. A nossa prestação de serviço é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. O modelo de orçamento. São 3 áreas fundamentais. Comece com as receitas. O modelo convencional. As pessoas fazem grandes investimentos, querem comprar lá um prédio próprio, colocar na fachada o nome, a logomarca, contratam assessoria de imprensa, querem fazer publicidade. Não. O modelo do MREA é ganhe antes de gastar. E aí você trabalha com luz verde e luz vermelha. O que significa isso? Entrou dinheiro. O que é esse custo aqui? Dá para fazer esse investimento agora? Não dá. Vamos trabalhar mais, vamos ganhar primeiro. É tudo muito óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser identificado, lembrado e praticado. E é tudo muito simples. Só que o simples não é fácil. E aí, por último, mantenha-se fiel ao seu modelo de orçamento. Se você sair disso daqui, é quando você entra no vermelho, que muitas imobiliárias passam dificuldades hoje justamente por isso. O modelo organizacional. Se atingir o limite de tarefas que consegue fazer, contrate ajuda administrativa. Olha só, se você começa a gerar leads de uma forma eficiente, o que vai acontecer? Você não vai conseguir atender todos e você vai começar a perder. Não, você não deve perder. Você vai contratar ajuda administrativa, porque boa parte do tempo que você despende, que você gasta, acaba sendo para questões operacionais, que levam muito tempo, questões administrativas, estruturais, né, operacionais,
que gastam muito tempo e não trazem produtividade. Então, no que você é bom, né? Você é bom no seu em vendas. Então, para que você vai perder tempo com essas questões? Você contrata uma ajuda administrativa para fazer isso e você ficar focado, ou seja, os seus 20% focados vão trazer os resultados dos outros 80%. Contrate profissionais com talento. Então, você tem aqui ajuda administrativa. Ajuda administrativa não é um corretor, é uma ajuda administrativa, tá? É um profissional. Aqui você pode contrate profissionais com talento, são profissionais administrativos com talento, mas aqui também é a sua equipe, porque você vai continuar gerando leads. Você contrata um corretor para a sua equipe, para ajudar você a vender, para ajudar você a gerar leads também. E aí, o que você faz? Você dá formação e consultoria para o seu pessoal. Para quê? Para que eles façam isso da forma mais eficiente possível. E a sua equipe, a sua estrutura, a sua imobiliária, né, tenham os melhores resultados. Todos vocês passam a ser corretores de imóveis milionários, porque, acima de tudo, vocês serão a melhor versão de si mesmo. Vocês serão o melhor que vocês conseguem ser. O dinheiro vem como consequência. Então, por isso, só para vocês entenderem, tudo isso daqui faz parte da cultura da Keller Williams. O livro MREA, ele é apenas um deles. Logicamente, ele é fundamental. Os princípios dele são fundamentais. Mas quando um corretor entra na Keller Williams, o primeiro treinamento que ele faz é o Ignite. O Ignite, que é a ignição, é quando a gente põe fogo, tá? Para ele começar a ter resultado já em 90 dias. Uma carga horária de 80 horas. São 4 horas por dia durante 20 dias seguidos. Depois que ele fez o Ignite, ele faz o Bold. Depois, ele, logicamente, antes até, ele já vai ter lido o MREA, já vai ter lido aqui A Única Coisa, que é o livro que fala sobre foco, já vai ter participado do treinamento das 6 perspectivas pessoais. Depois ele pode ainda agregar, e tudo isso, vários outros treinamentos que ocorrem aqui na Universidade da Keller Williams. Tá? Se ele quiser depois, ele pode participar do programa do KW Maps Coach. Por quê? Para você conseguir a sua melhor performance só através de um coach te provocando, te ajudando você a desenvolver, ajudando você a chegar onde você quer, pensando grande. Tá? Então, tudo isso faz parte da cultura. E o livro Millionaire Real Estate Agent é justamente o fundamental em todo esse, vamos chamar de ecossistema cultural, né? Fora os eventos e os masterminds que nós temos encontros internacionais no meio do ano também, é uma infinidade de aprendizado. E aí, pessoal, chegou o momento, né? Chegou o momento de fazer aqui um quiz de uma única pergunta para ver se vocês prestaram atenção, né, na nossa aqui na apresentação. Então, vai funcionar da seguinte forma: eu vou colocar aqui para vocês uma pergunta e o primeiro que responder com, logicamente, a resposta correta, e não é válido para os agentes da KW que estão participando dessa live, porque já conhecem, tá? Então, não é válido para os agentes da KW. O primeiro que responder no chat será o ganhador. A nossa equipe aqui vai anotar, vai anunciar ali, vai entrar em contato para daí fazer o envio para vocês. Não se preocupe que o livro ele está traduzido já. Aqui a capa que eu estou mostrando para vocês é em inglês, mas ele está todo em português, de Portugal, mas não tem dificuldade nenhuma. Basicamente, a palavra mais assim diferente que a gente tem são as angariações, que são para nós as captações, embora aqui no Brasil também algumas regiões falem angariações. Então vamos lá, o primeiro que responder aqui no chat a pergunta que eu vou colocar vai ser o ganhador
do livro MREA. Vamos lá? Valendo, então. O que é fundamental para uma atividade saudável e sustentável no setor imobiliário, que nós falamos agora há pouco? Pode responder no chat. Primeiro que responder, a Silvia vai entrar em contato e enviar o livro aí para vocês. Tá ok? Então, lembrando só que não é válido para quem já está na KW e está assistindo aqui a live, porque aí é uma desvantagem grande, né? Muito bem. Quem não ganhou o livro, quiser adquirir o livro, tá bom? Hoje, excepcionalmente, esse livro ele tem um valor de R$ 99. Hoje, aqui na live, a gente está fazendo esse valor já com o frete incluso, independente de onde você morar. Então, basta você fotografar aqui, né? Pegar aqui direcionar o seu telefone para o QR Code, e aqui vai ter um formulário de preenchimento, também está sendo colocado no chat, tá? O link com o formulário, vocês preenchem e nós vamos entrar em contato para fazer esse envio aí para vocês, ver a forma de pagamento e tudo mais, tá? Então, está aí no chat, está aí o QR Code. No final, eu vou ter os meus dados de contato também, se alguém perdeu, a gente continua. Daniel? E aí, pessoal, finalizando... Posso atrapalhar um pouquinho? Oi, desculpa, fala, Silvia. Só para avisar, excelentes respostas, mas quem ganhou o livro foi o Leandro Cuba. Leandro, parabéns. O Daniel vai entrar em contato contigo e vai providenciar o envio para você, tá bom? A gente te chama amanhã, depois da nossa live, e você já vai, então, receber o seu livro. Parabéns. E, pessoal, parabéns pelas respostas, tá? Muito bom, Silvia, obrigado. Leandro Cuba, meu amigo da Guaíra. Resposta, né? Da Guaíra. Ia falar. Imóveis aí de São Bernardo, acho que é, né? Guaíra. Vamos lá. Finalizando aqui, uma coisa super importante, que é o plano de energia. E aqui, pessoal, não tem nada específico para o corretor de imóveis. A gente está falando aqui para vocês como pessoas, como profissionais, como seres humanos. Então, o plano de energia para o agente imobiliário, consultor imobiliário, milionário, né, para você se tornar milionário, começa da seguinte forma. Não é só aquela casca, fala assim, como é que eu pego mais leads, tenho mais leads quentes para ganhar mais comissão. Não, pessoal, não é por aí. Tá? Isso não se sustenta. Por quê? O nosso plano de energia ele começa nas primeiras, até às 11 horas da manhã, para fazer tudo isso daqui. Primeiro, você cuidar da sua parte espiritual. É meditar, orar, da sua forma, a sua religião, entendeu? Com as suas crenças, tá? Mas é você ter essa energia espiritual. Você estar bem alimentado, fazer exercícios físicos, é a sua energia física. Abraçar, beijar e rir é a sua energia emocional. A sua energia mental também, você tem que planificar e agendar, você colocar na agenda. E aqui tem uma frase que a gente fala o seguinte na Keller Williams: o que não está na sua agenda não existe, porque é dessa forma que você consegue bloquear o seu tempo e focar no que realmente importa, porque as distrações são enormes, é o tempo todo. E, por último, a energia profissional é a geração de leads. Então, esse é o plano energético, vamos dizer assim, né? Que é tudo muito óbvio. Por isso que na Keller Williams a gente fala que os princípios, né? Um dos grandes princípios, ele fala Deus, família e negócios. Ou seja, primeiro Deus, cada um com o seu Deus, a sua forma de se religar com Deus, a sua espiritualidade. Se você não estiver bem consigo mesmo, você não vai estar bem para o seu trabalho. Em seguida, a família, cada um com a sua estrutura familiar também, seja qual for, mas se você não estiver bem, se você não tiver uma forma harmoniosa, né, bem com a sua família,
a sua entrega profissional não será legal. E aí, por último, os negócios. Então, Deus, família e negócios. E no final das contas, a principal característica que distingue um consultor imobiliário, milionário, é a sua capacidade de manter o foco ao longo do tempo. Não num curto espaço de tempo, mas o tempo todo. E, dessa forma, pensando grande, sendo ousado, vivendo uma vida plenamente e tornando-se a melhor versão de si mesmo. Quem tiver disposto a começar essa jornada, eu estou à disposição para ajudá-los, para conversar. Fica aqui o meu muito obrigado. Fica aqui, quem quiser saber um pouco mais da KWSP, Keller Williams, São Paulo, está aqui o nosso site. Tem aqui também o meu e-mail, para quem quiser. Tá? Estou à disposição para a gente conversar sobre o que vocês quiserem, sobre o livro, sobre a KW, sobre o mercado. Vamos conversar. O nosso negócio, o negócio imobiliário é um negócio de gente, tá? Então, se você não gosta de conversar, se você não gosta de gente, você está no segmento errado, tá bom? É muito bacana, é muito satisfatório poder trabalhar nesse mercado. E é um mercado, é um ramo de atividade que a gente ajuda as pessoas, nós transformamos a vida das pessoas, e eu acho que isso tem a ver com o propósito de todos que estão aqui. Muitas vezes a gente não definiu ainda, a gente não conseguiu enxergar qual é esse grande propósito, mas tenho certeza que, no fundo, é o propósito, é parte do propósito de cada um de vocês que estão aqui e ajudam, né, as pessoas a realizarem o sonho, a realizarem seus investimentos, né, e atendendo, assim, as demandas de cada um das pessoas que chegam para a gente. Tá ok? Pessoal, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, fico à disposição, tem o nosso contato, toda a nossa equipe também à disposição, os dados ali, quem quiser adquirir o livro. Nosso objetivo não é vender livro aqui, mas é uma oportunidade, né, para que a gente possa ajudá-los, e espero contar com vocês nas próximas oportunidades. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente noite e até a próxima. Até mais.